Muito bem, vamos começar o assunto de tipos de textos e também de gêneros textuais. Dois assuntos muito cobrados aí nas provas de concurso. A Banca Fadesp é uma das bancas que cobra esse tipo de assunto, não só o tipo de texto, mas principalmente os subtipos de texto, que são os gêneros textuais. Então, vamos passear aqui um pouquinho por cada um deles, para a gente ter pelo menos algo na nossa mente, quando vier uma questão na prova de concurso sobre isso, a gente conseguir acertar. Esse assunto de tipos de texto e de subtipos de textos está dentro do assunto de interpretação de texto na parte de redação. É porque nós temos cinco grandes assuntos dentro da nossa área, né, da língua portuguesa. A parte de fonética e fonologia, que envolve ortografia, envolve acentuação gráfica, separação em sílabas. Depois vem a parte de morfologia, né, das estruturas e dos processos de formação de palavras e as classes de palavras, logicamente. Depois vem a sintaxe, que é a melhor coisa do mundo, não é? A parte de termos da oração, orações, concordância, regência e colocação pronominal. E, por último, tem a parte de semântica, a parte que envolve todos os assuntos referentes à linguagem. Um desses assuntos é o tipo de texto. Então, vamos passear aqui, primeiramente, nos tipos de texto. Tipos de texto. Deixa eu mostrar aqui para você. Quais são os tipos de texto que nós vamos estudar para o nosso concurso? Primeiro, nós vamos estudar o tipo de texto narrativo. O texto narrativo é aquele que vai te contar uma história, é aquele que vai ter personagens, tempo e espaço, um enredo. Depois você tem o texto descritivo, é aquele texto que se prende aos detalhes, os detalhes dos ambientes, das coisas, das pessoas. Depois você tem o melhor tipo de texto que existe, porque é o texto que é cobrado nas nossas provas de concurso. O texto dissertativo, também chamado de texto argumentativo. O texto argumentativo é aquele texto que fala sobre alguma coisa, dá uma opinião a respeito de alguém ou de alguma coisa. Depois nós temos o texto injuntivo. O texto injuntivo é o texto que é um texto orientativo, aquele texto que nos orienta, que manda ou que pede para a gente fazer alguma coisa. Por fim, nós temos o texto informativo, que é aquele texto que só apresenta mesmo informação, não traz opinião. Beleza? Claro, as nomenclaturas, aos poucos, dependendo da banca que vai fazer o teu concurso, a nomenclatura pode ser um pouco diferente dessas aqui. Sem problema, não tem problema nenhum, você vai ali, de acordo com o seu raciocínio analítico, acertar a resposta. O que importa é que você conheça a essência de cada um. Texto narrativo, aquele que conta uma história, tem que ter personagem, tempo, espaço. O descritivo realmente se prende aos detalhes, geralmente é só um trecho que é descritivo, detalhe dos ambientes, das coisas e das pessoas. Também tem o texto dissertativo argumentativo, que é aquele que faz você pensar, é aquele que traz uma opinião sobre um assunto. O texto injuntivo é o nosso texto orientativo, aquele que manda ou pede para a gente fazer alguma coisa. E o informativo só traz informação, não traz opinião. É muito fácil. Muito bem. Tudo que você puder fazer de leitura de texto vai ajudar você na sua redação. Tudo que você puder ler, você vai ter aí, com certeza, mais argumentos para ajudar na sua redação. Por enquanto, vamos conhecendo aí os tipos de texto. Já sabemos que são cinco tipos. Acontece que cada um tem vários subtipos. E esses subtipos é o que a gente chama de gêneros textuais. Então, os gêneros textuais estão dentro dos tipos de texto. Por exemplo, dentro do texto narrativo, a gente pode encontrar aqui poemas, fábula, conto, romance.
Esses são exemplos de textos narrativos. Um poema, uma fábula, um conto, um romance. Dentro do texto dissertativo, você pode encontrar as dissertações mesmo e as redações técnicas. Então, você precisa ter uma noção de cada um dos subtipos para que a gente possa realmente não errar na hora da prova. A primeira pergunta, geralmente, aí da Banca Fadesp, por exemplo, né, você que vai fazer prova aí do concurso de Marabá daqui a pouquinho, é a pergunta que tipo de texto ou qual é o subtipo, qual é o gênero textual. Então, por isso, você tem que saber que narração é aquele que vai realmente ter um relato de um fato real ou não, não importa. O que importa é que tenha personagens, tenha tempo, tenha espaço, tenha um enredo sendo contado. E aí, você sabe, não é mesmo? Não tem como errar um texto narrativo. Foram os poucos que nós lemos na nossa terra infância, ou que alguém leu para nós, não é? Contando aí a história de alguém, de alguma coisa, de uma lenda, de uma coisa real. E aí você sabe o que é, então, um exemplo de texto narrativo. Agora, não esqueça que um texto, para ser essencialmente descritivo, realmente é muito difícil de encontrar. A não ser que você tenha aí de um início ao fim, só se prendendo aos detalhes. Mas geralmente uma descrição faz parte de um texto narrativo, normalmente, não é obrigado. Então nós temos trechos inteiros que são apenas descrição de objetos, de lugares, de pessoas, e aí você tem um trecho realmente descritivo. Não esqueça que quando for fazer a descrição de pessoas, você pode colocar as características físicas e as características psicológicas. Olha aí um exemplo de texto descritivo. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos. O rio espesso, com suas águas barrentas, desliza lento por entre pedras polidas pelo ventos e gastas pelo tempo. Olha aí, realmente foi feita uma descrição aí dos lugares, dos objetos, das coisas. E o que é um texto injuntivo? O texto injuntivo também é chamado de texto instrucional. O texto instrucional é aquele texto que nos orienta, que nos dá uma orientação. O edital do nosso concurso é um texto injuntivo. Pode guardar essa informação com carinho aí, tá? O edital do seu concurso é um exemplo de texto injuntivo, porque lá consta todas as orientações que você deve seguir para realizar um bom concurso. Ok? Não se esqueça, então, um edital do seu concurso é um exemplo instrutivo, um manual de instrução, as propagandas, uma bula de remédio, uma receita de bolo, tudo é texto injuntivo, porque está orientando, mandando ou pedindo para você fazer alguma coisa. E aí, o exemplo, nós vamos poder dizer que é uma receita de bolo, que é também a orientação de como jogar, né, um jogo aí divertido. Então, olha aí, aqui deu o exemplo do Uno, né, mostrar exatamente como é que é feito. Então, pessoal, não crie barreiras na sua cabeça, tá? Texto injuntivo é aquele texto que traz orientação. Os verbos normalmente estão em modo imperativo, que é aquele modo que indica ordem ou pedido. Beleza? Olha aí, ó. Orientação de como jogar. Então, está te orientando, é um texto injuntivo. E adivinhe o que é um texto informativo? O texto informativo é aquele texto que só se prende mesmo ao assunto, ao referente, ou seja, não traz opinião, ele só tem um único objetivo, que é transmitir informação. Muito bem, vamos lá. Não se esqueça que a descrição pode ser de uma cena, um animal, uma pessoa, um lugar, uma coisa. Na descrição, a gente explora todos os sentidos humanos, inclusive a percepção, ó, visão, audição, tato, olfato, paladar.
Não se esqueça que a narração tem que ter um tempo, um espaço, um enredo, os personagens, e é aqui na narração que geralmente cai as perguntas de prova sobre discurso, discurso direto, discurso indireto. Você lembra aí do que é isso? Discurso direto é aquele em que o autor do texto utiliza a própria fala do personagem. É isso que é discurso direto. É quando o autor utiliza exatamente do jeito que o personagem falou, ele conta para a gente a fala do personagem. Já o discurso indireto, não. O discurso indireto, ele vai falar, ele não usa a fala do personagem, ele conta como foi que o personagem falou. Então, vamos lá de novo. Discurso direto é o discurso em que o autor utiliza a fala, a própria fala do personagem. E discurso indireto é aquele em que ele conta o que o personagem falou. Já o discurso indireto livre, pessoal, esse aí, quando cai em concurso, muita gente erra. O discurso indireto livre, assim, num conceito bem 100% mesmo, é quando o autor consegue colocar no texto não a fala do personagem, e sim o pensamento do personagem. E aí ele fez brilhantemente um discurso indireto livre. Beleza? Muito legal, né? Vamos deixar aqui você anotar mais uma vez os tipos de texto, para depois a gente fazer os subtipos. Tranquilo? Já fizemos tipos de texto? Vamos lá, então. Então, quais são os tipos de discurso que nós temos? Afinal de contas, o que é discurso? Às vezes a gente fala tipos de discurso, mas não entende o que é o discurso. Ora, o discurso, pessoal, é uma fala. E aí, se o autor do texto utilizar a própria fala do personagem, você vai estar diante de um discurso direto. Discurso direto é quando o autor usa a fala, exatamente como o personagem falou. Discurso direto. Depois você tem o discurso indireto. O discurso indireto é aquele que o autor não usa a fala do personagem, ele conta aquilo que o personagem falou. E o terceiro é aquele que, quando cai, as pessoas não conseguem lembrar o que é isso. O discurso indireto livre. O discurso indireto livre é aquele que o autor brilhantemente consegue colocar no papel não a fala do personagem, sim aquilo que o personagem falou. É claro que não vai estar escrito assim, ó, e o fulano pensou, dois pontos. Não, não é isso, é claro que não. Você, com a sua sensibilidade literária, é que vai descobrir que naquele momento, aquela fala ali, na verdade, não é uma fala, foi o que o personagem falou. Beleza? Isso é o discurso indireto livre. Muito bem. Não esquece que também tem que ter um enredo lá no texto narrativo, né, que é a história sendo contada. Vamos lá. Por que que é tão difícil, pessoal, cair narração nas redações de concurso? Não é por quê? Porque não é para cair mesmo. Narração, a gente pensa que a gente sabe fazer, mas a gente não sabe. A gente está mal acostumado com aquelas narrações que contaram para a gente lá na escola, não é mesmo? E aí, pessoal, a gente acaba errando. Para que você faça uma narração perfeita, você tem que responder todas essas perguntas aqui, ó. O que é que está acontecendo, o fato que determina a história, quem está participando da história, que são os personagens, como que está acontecendo a história, onde aconteceu, quando foi que aconteceu e por que aconteceu. Só é texto narrativo mesmo de verdade se você tiver todo esse conjunto aqui lá no seu texto. E geralmente não acontece isso quando a gente quer fazer uma narração, não é mesmo?
Então, pessoal, por isso que as bancas de concurso, as melhores bancas de concurso, quando pedem narração, eles vão pedir, quando pedem redação no seu concurso, vão pedir a dissertação e não a narração. Beleza? Vamos lá. Quais são os tipos de textos mais comuns dentro do texto narrativo? Quais são os tipos de texto mais comuns dentro do tipo narrativo? Olha, tem o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, a parábola, o apólogo e a lenda. Olha só, pessoal, você precisa, principalmente quem vai fazer prova aí da banca FATESP, você precisa de verdade colocar os pelo menos 10 tipos textuais narrativos e 10 tipos textuais dissertativos. Vamos fazer isso então aqui, ó. Vamos lá. Gêneros textuais. Não esquece que gêneros textuais são os gêneros, são os subtipos de texto, tá bom? Os gêneros textuais são os subtipos de texto. Então, vamos começar aqui com o narrativo. Vamos ver se a gente consegue ter uma lista aqui de 10 textos que são narrativos, que se vier algum lá na sua prova, você vai acertar, beleza? Vamos lá, então. Vou colocar primeiro... Não, acho que vai aparecer uma outra ordem aí. Pronto, está aqui. Vamos lá. Poema. O poema, pessoal, é o nosso primeiro tipo de texto narrativo. Olha só, hein? O poema é o nosso primeiro exemplo de texto narrativo. Nós vamos separar isso aqui em textos dissertativos e narrativos, ok? Primeiro grupo que a gente vai ver é o texto narrativo. Eu quero pelo menos que você saiba encaixar o gênero dentro do tipo. Se cai lá um poema para você, você sabe que é do gênero, do tipo narrativo. Beleza? Vamos lá. É só isso que eu quero, que você acerte a questão da sua prova. Então, o poema é uma forma de composição textual marcada pela utilização do verso. Cada verso corresponde, em geral, a uma linha do poema e o agrupamento de versos é chamado de estrofe. Pessoal, vem aqui comigo, porque é incrível como até hoje as pessoas ainda erram. Vem aqui comigo. O poema, que tem como parceiro a poesia, não é a mesma coisa que prosa. Tá bom, pessoal? O poema não é a mesma coisa que a prosa. Não é, de jeito nenhum. O poema, a prosa, pessoal, que a gente pensa que não conhece. Imagina você indo fazer uma redação de concurso. Imagina a cabeça da criança que está saindo do ensino médio, fazendo o Enem, e lá no dia da redação está escrito assim: faça uma redação em prosa sobre tal, tal e tal. Meu Deus, o que é isso? O que é prosa? Não é mesmo? O que é prosa? E agora você já sabe. A prosa nada mais é do que um texto estruturado em parágrafos. É isso que é o texto em prosa. É a redação do seu concurso. A redação que você vai fazer para o seu concurso é uma prosa, não é poema, não é poesia, é uma prosa. E o que é prosa? É uma redação normal, uma redação que é estruturada em parágrafos. E o parágrafo é constituído de linhas. É o que a gente conhece, pessoal. A gente conhece isso. Não é? A gente sabe que uma redação normal, que a gente já fez pelo menos uma vez na vida, ela é em prosa. Ela é dividida em parágrafos. E os parágrafos têm as linhas. Mas não vai cair na besteira aqui no poema, porque o poema não é estruturado em parágrafos. O poema é um texto estruturado em estrofes. O poema é um texto estruturado em estrofes, que são
constituídas de versos. Você agora consegue fazer a comparação? Vamos lá, então? Uma prosa é um texto estruturado em parágrafo e dentro de cada parágrafo tem as linhas. Um poema é um texto estruturado em estrofes, e aí você vai ter, então, dentro de cada estrofe, os versos. Dá para fazer essa comparação? Guarda aí, faz aquele print, porque você não pode errar uma coisa básica dessa. E eu sei que lá na hora da prova, quando vier escrito, faça a sua dissertação em prosa, a pessoa vai acabar pensando que é poesia, que é um poema, vai fazer uma letra maravilhosa de uma canção maravilhosa e vai tirar zero. Por quê? Porque o texto era para ter sido feito em prosa. Em redação em prosa é uma redação normal, estruturada em parágrafos, e cada parágrafo é composto de linhas. Para que seja um poema, não tem parágrafo. Aquilo que era para ser o parágrafo é a estrofe, e a estrofe é constituída de versos. Beleza? Guarda aí mais uma vez para a gente continuar. Tranquilinho? Muito bem. Vamos lá mais uma vez pegar o nosso conceito lá de poema. O poema é uma forma de composição textual marcada pela utilização do verso. Cada verso corresponde, em geral, a uma linha do poema, e o agrupamento de versos é chamado de estrofe. O texto poético é construído com a utilização de recursos como a rima, a métrica e o ritmo, no sentido de sugerir formas, imagens e sons. Há na poesia o predomínio da função poética, que explora o sentido conotativo da linguagem, privilegiando desta forma uma multiplicidade de leituras e interpretações. E olha, pessoal, isso aqui é tão importante que já tem banca que cobra lá, por exemplo, a estrutura da estrofe. Você nunca viu uma questão dessa? Aqui no Nós 100% nós já fizemos uma questão assim, que se uma estrutura era do tipo AABB, ou ABAB, AABCD, e você não sabe do que eu estou falando? Pois é daqui de dentro do poema que a gente faz isso. A gente não vai fazer agora, mas só para você saber que a banca cobra, assim, essas coisas, como é que é estruturado ali a estrofe de um poema. Beleza? Então, é muito importante, sim, esse assunto. É importante agora que você já grave, então, que o poema é o nosso primeiro gênero narrativo. Estamos juntos. Gêneros narrativos. Gêneros narrativos. Qual é o nosso primeiro gênero narrativo, que nosso material está dizendo para a gente? O poema. Característica principal do poema: não é estruturado em parágrafos, e sim em estrofes, não tem linhas, tem versos. Tranquilo? Bem fácil, não é? Esse primeiro aí salvou a pele, não foi? Você não sabia, agora você já sabe que o poema é nosso primeiro gênero narrativo. Narrativo, tá bom? E é fácil de ser reconhecido porque ele não é estruturado em parágrafos, ele é estruturado em estrofes, e cada estrofe é formada por linha, por versos e não por linhas. Vamos lá para o segundo tipo de texto narrativo, o romance. O romance, em geral, é um tipo de texto que possui um núcleo principal, mas não possui apenas um núcleo. Outras tramas vão se desenrolando ao longo do tempo em que a trama principal acontece. Olha lá, hein, pessoal, um romance não é uma história de amor. Geralmente, quando a gente diz, estou lendo um romance e tal, aí a pessoa diz, está apaixonado. Presta atenção, nem sempre é realmente uma história de amor. Porque a característica principal do romance é que ele é um texto que tem um núcleo principal, aqueles personagens ali principais, mas tem outros núcleos menores que giram ali em torno dessa história principal que está sendo contada. Beleza?
não vai ficar pensando assim, ah, romance, coisa de amor. Tem o romance romântico, claro, mas tem o romance policial, tem o romance de ficção, não é? Então, assim, não vai ficar pensando besteira para que não caia em cilada lá no dia da sua prova. Falou em romance, pessoal, quer dizer que é um texto que tem um núcleo central, mas não tem somente esse núcleo central. Tem os personagens principais, mas tem outros personagens secundários. O romance se divide em diversos outros tipos: romance policial, romance romântico, tá bom? É um texto longo, tanto na quantidade de acontecimentos narrados, quanto no tempo em que se desenrola o enredo. Se você parar para pensar, você conhece esse aqui, mas eu vou deixar aparecer o outro nome para você poder fazer uma comparação. Vamos lá de novo. Segundo tipo de gênero narrativo, que estamos vendo qual é? O romance. Toda vez que você falar em romance, tem que ter lá duas pessoas, real, uma história de amor entre duas pessoas? Claro que normalmente tem, sem dúvida nenhuma, mas não é necessário que seja assim. O romance pode ser policial, o romance pode ser fictício, o romance pode ser romântico, beleza? Então, quero que você olhe agora para o próximo gênero textual que eu quero que chamar a tua atenção. Ó, vamos ver aqui. Olha qual é o terceiro tipo de gênero textual, narrativo, a novela. E é aqui que nós temos um problema. Se a banca explorar isso, ela vai fazer muita gente errar, principalmente quem gosta de novela. Estou falando das novelas lá da televisão. Pessoal, a novela lá da televisão não é essa novela aqui. Se você parar para pensar, e eu vou colocar de novo aqui, a novela lá da televisão é isso aqui, ó. É um romance. Tá vendo como é uma cilada isso? É uma grande cilada, porque nós crescemos vendo e ouvindo falar de novela, novela da televisão, não é? Mas aquilo lá é um romance. Se a gente tivesse aquele texto todo escrito, é um romance. Por quê? Tem um núcleo principal, né? Tem os personagens principais, mas você vê que tem outros núcleos menores acontecendo ali enquanto a narrativa principal se desenrola. Entende? Então vamos lá, para não pirar o cabeção, pessoal, presta atenção. Aquela novela que você assiste na televisão não é o texto narrativo chamado de novela. Na verdade, aquela novela que passa na televisão, se fosse escrita num livro, ele seria chamado de romance. Ele seria chamado de romance. Por quê? Porque tem um núcleo principal, mas não tem apenas um núcleo. Você sabe o que é núcleo? Aquelas pessoas ali que são as principais mesmo, que os artistas principais, né, como a gente falava. Quem é o artista principal da novela? Então, aquele núcleo, gira em torno desses artistas principais, é o núcleo principal. Mas não tem só ele, a novela não é só isso, né? Tem outras coisas acontecendo ali ao redor, às vezes nem se encontram um com o outro. Então, pessoal, vamos lá mais uma vez. O segundo texto que eu te mostrei aqui como texto narrativo foi o quê? O romance, não foi? E o romance, o que é que ele é? Ele é, se você parar para pensar, um exemplo dele é aquela novela que você vê na televisão, porque tem um núcleo principal e vários outros núcleos. Beleza? E não esquece que existe romance policial, existe romance romântico mesmo, existe romance fictício, né, de história de ficção científica e tudo mais. Então, agora vamos entender o que é novela, porque a novela é também um gênero narrativo, mas não é aquela novela lá da televisão. Tem que ficar bem claro isso na sua cabeça, porque se a banca explorar isso, vai fazer todo mundo errar, mas você não é todo mundo, você vai acertar. A novela, muitas vezes, é confundida em suas características com o romance e com o conto. É um tipo de narrativa, presta atenção agora, ó, é um tipo de narrativa menos longa que o romance, possui apenas um núcleo, ou, em outras palavras, a narrativa acompanha a trajetória de apenas uma personagem. Entendeu? Não tem um núcleo central e vários outros núcleos ao redor ali, formando ali uma teia gigante que você fica viciado, todo tempo você quer ver de novo a novela. Não, tem um único núcleo. A história gira em torno daquele pessoal principal ali. Às vezes é só um personagem mesmo que é o principal. Tá ok? Então, pronto, pessoal. Olha só, a novela ela tem que ser menor que o romance.
O romance, ele se estende por um bom tempo, porque tem várias tramas se desenrolando ao mesmo tempo, não só a trama principal. A novela, é claro que é maior que um conto, a gente já vai ver o que é um conto, mas o conto geralmente é um texto curto mesmo, mas a novela, então, está entre o conto e o romance. A novela está entre o conto e o romance. É maior que o conto, tem uma duração maior que o conto, mas tem uma duração menor que o romance. Mais uma vez, associa agora aquela novela que tu assiste na televisão como exemplo de romance, como exemplo de texto narrativo chamado de romance. A novela que eu quero que tu entenda é aquela que tem um núcleo menor, aliás, é apenas um núcleo principal, a história toda gira em torno daquele núcleo principal, não tem outros núcleos subjacentes. Beleza? Em comparação ao romance, utiliza-se de menos recursos narrativos, e em comparação ao conto, tem maior extensão e uma quantidade maior de personagens. Então, olha só, o conto é um texto curto, romance é um texto longo, e a novela está no meio. O conto também geralmente é realmente em torno de uma única personagem principal. O romance tem vários núcleos diferentes, não só o principal, e a novela está ali no meio com apenas um núcleo principal. Beleza? É isso, tá? Falei que é um pouco complicado. Ah, tá, mas a prova pode falar em telenovela? Não, não vai falar em telenovela, se Deus quiser. Mas a telenovela é um tipo diferente de narrativa. Ela advém dos folhetins que, em um passado não muito distante, eram publicados em jornais. O romance provém da história, das narrativas de viagem, é herdeiro da epopeia. Quem teve o prazer de ler uma epopeia, não é mesmo? A novela, por sua vez, provém de um conto, de uma anedota, e tudo nela se encaminha para a conclusão. Beleza, pessoal? Então, esquece aí essa telenovela. Você não vai. Aliás, se cair, você vai classificar como texto narrativo chamado de romance. Aquela história lá do Cravo e a Rosa, ela se encaixa em que tipo de texto? Não vai dizer novela. É um texto romântico, beleza? O texto narrativo chamado de romance. Pronto. O conto é uma narrativa curta. O tempo em que se passa é reduzido e contém poucas personagens que existem em função de um único núcleo. É o relato de uma situação que pode acontecer na vida das personagens, porém não é comum que ocorra com todo mundo. Pode ter um caráter real ou fantástico, da mesma forma que o tempo pode ser cronológico ou psicológico. O conto, pessoal, ele tem uma dinâmica acontecendo. Tem só um núcleo, com certeza, igual a novela, né? Igual a novela tem só um núcleo, mas ele é uma narrativa curta. Ele é uma narrativa curta. Ele é uma história, vamos dizer, comum daquele personagem, mas não é uma coisa tão comum assim que pudesse acontecer com qualquer pessoa. Tá? Você conhece aí muitos exemplos de conto, não é mesmo? E aí tem até aquela história, né, que conta um conto, ganha um ponto. Ou seja, é uma narrativa curta, você conta ali rapidinho aquela história, tem um desfecho, logicamente, porque é uma narrativa, não é? Mas nem tem como confundir com novela, muito menos com romance, né? Vamos seguir essa hierarquia aí. A novela está entre o conto e o romance. O romance é mais longo, porque tem, além do núcleo central, outros núcleos menores, as histórias se desenrolam tudo ao mesmo tempo. A novela só tem um núcleo e a história gira em torno desse núcleo. O conto é uma narrativa curta. O conto é uma narrativa curta, beleza? Vamos agora para a crônica. Mais um exemplo de texto narrativo é a crônica. E essa crônica, eu vou logo te falar, aqui eu quero que tu te prenda. Realmente, pessoal, realmente aqui na crônica você tem uma chance muito grande de cair na sua prova. Porque cai muito crônica em prova, mas muito mesmo, tá bom? A crônica, por vezes, é confundida com o conto. A diferença básica entre os dois é que a crônica narra fatos do dia a dia, relata o cotidiano das pessoas, situações que presenciamos e já até prevemos o desenrolar dos fatos. A crônica também se utiliza da ironia e às vezes até do sarcasmo. Não necessariamente precisa se passar em um intervalo de tempo. Quando o tempo é utilizado, é um tempo curto, de minutos ou horas normalmente. Então,
Sou morador hoje aqui de Tucuruí, né, no estado do Pará, e aí acontece uma coisa típica todo tempo. A gente sai da vila para a cidade e chega lá na cidade, chega à cidade e encontra lá o senhor. Se eu contar aqui a história do senhor, todo mundo que é da cidade vai saber, né, que o senhor passa ali quase que nu, não é, pedindo dinheiro, né, senhor me dá 20 real, e assim vai. Então, você conhece aquela história, é uma coisa típica, ou de uma pessoa, ou de um lugar. É isso que é a crônica, tá bom, pessoal? A crônica é quando você conta a história que é típica. Às vezes, realmente não é comum, logicamente, mas é típico daquele lugar, ou típico daquela pessoa. É isso que é a crônica, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado quando você identificar a crônica lá na prova da FADESP, né? Geralmente o cara começa a contar lá uma história do bairro dele e tudo mais, que ele fez isso e aquilo, aí você já sabe que é uma crônica, porque são coisas pitorescas que acontecem sempre naquele lugar. Beleza? É isso. Vamos para mais um texto narrativo. A fábula. A fábula, pessoal, você deve se lembrar que você já ouviu, você já contou para alguém, ou alguém contou para você, a fábula da cigarra e da formiga, não é? Que a cigarra não trabalhava, só vivia cantando, enquanto as formigas estavam trabalhando todo o tempo, arduamente, e aí chegou o inverno, e aí as formigas tinham o que comer, porque elas trabalharam para isso, e a cigarra estava lá com frio e com fome, porque não se preparou para isso. Repara que tem sempre uma moral da história, não é? Tem sempre uma mensagem a ser transmitida no final da história. Antigamente, então, era assim mesmo, né? Quando acabavam de contar a história, vinha lá o final, assim, moral da história, você tem que se trabalhar para poder sobreviver aos tempos difíceis, não sei o quê. Tinha lá uma moral da história, não precisa vir escrito isso no texto, não é? Porque hoje nós não somos mais crianças, a gente consegue enxergar a moral da história no desenvolvimento da história, durante a leitura da história. Mas quando a gente era criancinha, né, no final estava lá escrito moral da história, que era para poder para a pessoa refletir sobre aquele ensinamento. Então, o que é a fábula? É uma narrativa que tem um ensinamento, traz uma mensagem, uma moral da história, algo para nós aprendermos. Só tem um detalhe na fábula que você não pode esquecer. Na fábula, os personagens são animais. Na fábula, os personagens são animais. Lembra aí da fábula da cigarra e da formiga. Beleza, pessoal? Então, na fábula, os personagens são animais. Então, qualquer história que tenha personagem animal é fábula? Não, não. Somente se for com esse cunho, né, de ensinamento. Se for algo que traz um ensinamento, que traz uma moral da história. E não espere que no final do texto venha escrito assim, moral da história. Não, isso aí acontecia quando a gente era criança. Porque tinha que vir lá a moral da história para arrematar a ideia toda e a criança ficar com aquele ensinamento na cabeça. Hoje, nós já somos analíticos o suficiente para ler a história e perceber que ali tem um ensinamento e guardar para a gente, logicamente, aquele ensinamento. Tá tranquilo? Então, a fábula é semelhante a um conto em sua extensão e estrutura narrativa. O diferencial se dá, principalmente, no objetivo do texto, que é o de dar algum ensinamento, uma moral. Outra diferença é que as personagens são animais, mas com características de comportamento e socialização semelhantes às dos seres humanos. Então, tá aqui as palavras-chave para você guardar, né? A fábula é aquele texto narrativo que tem aí um ensinamento, uma moral, um ensinamento, uma moral, beleza? Tá ok? E os personagens são animais. Os personagens são animais. É bem fácil, não é? Gostou desse aí? É ótimo que você tenha aprendido a fábula, porque o outro é exatamente a mesma coisa. A parábola também é um texto narrativo que tem um ensinamento, uma moral da história. Só que agora os personagens são pessoas, não são animais. Mas tem uma história, tem um ensinamento por trás daquela história, não é? Jesus contava ali, ensinava o seu povo por meio de parábolas, né?
Então, sempre tem um ensinamento no final da história. Não precisa estar escrito lá, moral da história. Não precisa estar escrito isso, tá bom? Mas você sabe, então, que vai ter um ensinamento, vai ter uma moral no final, vai ter um aprendizado, uma mensagem está sendo transmitida. E os personagens são pessoas. Então, parábola é a versão da fábula com personagens humanas. O objetivo é o mesmo, o de ensinar algo. Para isso, são utilizadas situações do dia a dia das pessoas. Era fácil de o povo entender a linguagem de Jesus, porque ele usava coisas do cotidiano ali daquelas pessoas e aí elas conseguiam entender, pelo menos no que poderia, naquele momento, entender sobre a mensagem. Bacana? Legal a parábola, né? Pronto, se você já entendeu a fábula e a parábola, você não vai ter dificuldade de entender o apólogo. Você não vai ter dificuldade de entender o apólogo, porque sabe o que é o apólogo? É uma mistura de fábula com parábola. É uma mistura de fábula com parábola, ou seja, também é um texto narrativo, também tem uma moral na história, um ensinamento, um aprendizado, mas agora os personagens não são só humanos, nem são só animais. Tem uma mistura de personagens. Tem personagens humanos, tem personagens animais e tem personagens fantásticos. O que é mesmo personagens fantásticos? Aqueles personagens que a gente sabe que não existem na vida real, não é? Pega aí a Bela e a Fera, não é? Que aí você tem lá os personagens pessoas, tem os personagens animais e também tem os personagens fantásticos, né? As louças lá, as louças, elas falam, elas vivem, se comportam como pessoas, beleza? Então você tem aí a cigarra e a formiga como um exemplo da fábula, a parábola do primo do filho pródigo aí como exemplo de parábola, a Bela e a Fera como exemplo de apólogo. Vamos resumir? Vamos resumir aqui, pessoal. Esses três textos aqui são bem parecidos. A fábula, a parábola e o apólogo. Os três eles trazem o que mesmo? Uma moral. Como assim uma moral? Um ensinamento. A gente tem um aprendizado quando a gente acaba de ler aquele texto, porque ele ensina alguma coisa para a gente, não é mesmo? Então, os três são bem parecidos, até porque os três são gêneros narrativos. Qual é a diferença entre eles? Na fábula, os personagens são animais, se comportando como pessoas. Na parábola, os personagens são pessoas mesmo. E no apólogo, os personagens são misturados, personagens pessoas, personagens animais, e inclusive personagens fantásticos, aqueles que a gente sabe que não existem de verdade. Beleza? Muito legal, né? Olha aí, já tem um monte de texto narrativo para você levar para a prova. Agora você não vai mais tão cru assim, não é mesmo? O apólogo é semelhante à fábula e à parábola, mas pode se utilizar das mais diversas e alegóricas personagens, animadas ou inanimadas, reais ou imaginárias, não importa, tá bom? Ah, mas não existe ali um guarda-roupa que fala, existe. Lá no apólogo existe sim, não é? Então, pronto, é isso, tá, pessoal? Não tem como você errar aí a diferença entre esses três textos. Não esquece que sempre tem uma mensagem, não é, no final, um ensinamento, uma moral, e não é preciso que esteja escrito moral da história. Se tiver escrito, melhor ainda. Mas não é preciso que esteja escrito moral da história. Beleza? Vamos para mais um tipo de texto informativo, narrativo, que é a anedota. Anedota, professor, nunca ouvi falar, já sim. Você já ouviu falar assim? A anedota são as famosas piadas, não é? É isso que é a anedota, é uma piada. A anedota é um tipo de texto produzido com o objetivo de motivar o riso. É geralmente breve e depende dos fatores como entonação, capacidade, oratória do intérprete e até representação. Nota-se, então, que o gênero se produz, na maioria das vezes, na linguagem oral, sendo que pode ocorrer também em linguagem escrita.
É muito difícil, pessoal, você ter aí uma piada que seja bem contada, não é mesmo? Porque a pessoa lê a piada e às vezes ela não entende, não é mesmo? E quando ela vai contar, não conta com aquela realmente aquela sabedoria de quem sabe contar uma boa piada. Não é mesmo? Então, é claro que a anedota é um texto narrativo, mas a característica fundamental da anedota é ela ser uma linguagem oral. A pessoa contando, ela vai ter lá os movimentos, os gestos, as caras e bocas, e aí tudo isso vai fazer parte da piada, né? Para provocar o riso na plateia. Mas é logicamente que também pode ser um texto escrito. Infelizmente, nem todo mundo sabe reconhecer uma boa piada, não é mesmo? Vamos lá para mais um texto narrativo. Mais um texto narrativo que é a lenda. Mais um texto narrativo que é a lenda. A lenda é uma história fictícia a respeito de personagens ou lugares reais. Sendo assim, a realidade dos fatos e a fantasia estão diretamente ligadas. A lenda é sustentada por meio da oralidade, torna-se conhecida e só depois é registrada através da escrita. O autor é o tempo, o povo, a cultura. Normalmente fala de personagens conhecidas, santas ou revolucionárias. É assim que nasce uma lenda, né? De tanto a pessoa falar naquela pessoa, naquele ser, naquela figura, aí daqui a pouco a gente escreve sobre ele e pronto, virou uma lenda, não é? Quem conhece aí quantas e quantas lendas, né? A história da moça do táxi, né? Aí do cemitério, é muita história para contar, tá beleza? Então a lenda é isso, é uma mistura aí de ficção com realidade. Bacana, pessoal, olha aí, pedi para você decorar, deixa eu te mostrar aqui, para pelo menos ficar aí no âmago do seu cérebro essa lista de 10 textos narrativos. São só esses, professor? Mas quando? Quem dera, né? Os textos são infinitos, né? A capacidade de produzir texto do ser humano que gosta de escrever é infinita. Mas esses são aqueles 10 que vira e mexe, vem caindo em concurso público, tá bom? Então, fixa aqui nesses 10, tá bom? Fixa nesses 10, lê de novo aí o teu material, tá bom? E fixa nesses três aqui, que são três aí que sempre ficam aparecendo na prova da FADESP. Não esquece que a crônica também é queridinha dela, tá bom? Pode ser um conto, com certeza. É bem fácil de cair. Um conto, uma crônica ou um desses três aqui. Beleza? Guarda aí com carinho os gêneros narrativos que você precisa entender para fazer a sua prova de concurso. Vai lá. Muito bem. Maravilha, não é? Que legal. Quem disse que a gente não ia ver os tipos e subtipos de texto antes da prova, hein? Ah, tá mordendo a língua agora, não é mesmo? Estamos vendo. Estamos vendo os tipos de texto aí antes da prova. Deu tempo, tá vendo só? É só o professor se dividir em dois ou três que tudo dá certo, não é mesmo? Já que a gente decorou, né, vai levar para a prova os 10 tipos de textos narrativos, também quero que você coloque aí nas suas anotações alguns tipos de texto dissertativos, tá bom? Quero que você guarde aí com carinho uma sequência de textos que são dissertativos. Primeiramente, não esquece que só é dissertação se eu estiver dando uma opinião a respeito de alguma coisa. Se eu estou emitindo uma opinião a respeito de alguma coisa, o normal é que eu defenda essa opinião, mas às vezes não se defende. Eu só jogo a opinião lá e pronto. E aí eu posso dizer que é um texto dissertativo expositivo, não tem problema. Se a banca disser que é dissertativo expositivo, eu vou aceitar, porque ela deu a opinião, ela só não defendeu essa opinião aí com unhas e dentes. Mas o melhor texto mesmo, inclusive, é a narração dos concursos públicos, a narração já, desculpa, a redação dos concursos públicos,
é a dissertação, que também é chamada de texto dissertativo ou argumentativo. Porque isso que é uma dissertação de verdade, é quando você dá a opinião a respeito de um assunto, argumenta em favor dessa opinião e, no final, você ainda propõe soluções para o problema apresentado lá na sua opinião, porque a sua opinião é um problema. Não se esqueça de que a sua opinião é um problema. Se você concorda com alguma coisa, você lá no final vai fazer o que é que tem que ser feito para que aquilo aconteça. Se você não concorda com alguma coisa, lá no final do texto, no último parágrafo, você vai dizer o que é que tem que ser feito para que aquilo não aconteça mais. Pessoal, acabei de te resumir a redação do teu concurso. Vai fazer redação no teu concurso? Esse agora não tem, mas e se o outro tiver? Da narração, a redação do teu concurso é isso. É uma opinião lá no primeiro parágrafo, dois ou três argumentos aqui que defendam essa opinião e no final uma solução prática. A solução não é para um problema? Que problema que foi? A tua opinião foi o problema. A tua opinião foi o problema, porque se tu concorda, se tu é a favor de alguma coisa, no final diz o que é que tem que ser feito para aquilo continuar acontecendo, e aconteça mais e tal. Se não concorda com alguma coisa, no final tem que dizer o que é que tem que ser feito para aquilo não acontecer mais, ou pelo menos que deixe de acontecer com muita frequência. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. A exposição de ideias a respeito de um tema, com base em raciocínios e argumentações, é chamada dissertação. Nela, o objetivo do autor é discutir um tema e defender sua posição a respeito dele. Por essa razão, a coerência entre as ideias e a clareza na forma de expressão são elementos fundamentais. O seu texto tem que estar muito bem estruturado, não é mesmo? Vamos lá para os primeiros textos que eu quero que você anote e que podem cair na sua prova como texto dissertativo. O primeiro texto é o editorial. O editorial é uma dissertação, é uma opinião a respeito, não é de alguém ou de alguma coisa, mas ele é um tipo de texto bem parecido com o texto jornalístico. Vamos lá? O editorial se caracteriza por representar um gênero textual que expressa a opinião de um jornal ou de uma revista em relação a um determinado assunto, aspecto que revela sua finalidade persuasiva, ele quer convencer você daquela opinião. Em termos estruturais, podemos dizer que ele se apresenta sob... Pessoal, essa aqui é o resumão de que é uma dissertação. Ó. Eu tenho uma síntese lá no meu editorial, constituída por uma apresentação, geralmente no primeiro parágrafo só, e refere-se à exposição da ideia principal com base na ideia a ser defendida. Aqui praticamente é um ensinamento de como fazer a redação. Para que você faça de verdade uma boa redação, você primeiro apresenta o assunto, só apresenta. Como é que apresenta o assunto? Dando uma informação. Não é opinião ainda, é uma informação. A violência contra as mulheres só tem aumentado nos últimos anos devido a tudo mais. Pá! Aí você vem agora e vai dar opinião sobre isso. O que você pensa a respeito disso? Ainda no primeiro parágrafo, depois do ponto. Beleza? O corpo do editorial são a parte do meio, né? São os argumentos que você vai utilizar para defender a opinião que você deu lá no primeiro parágrafo. Então, no corpo do editorial, revela os argumentos que fundamentam a ideia principal em relação ao posicionamento atribuído pelo veículo de comunicação em referência. A conclusão refere-se a uma possível solução para o problema levantado ou, em determinados casos, incita o leitor a uma reflexão sobre o assunto em pauta. Acabou de dizer para ti tudo o que tu tem que fazer na tua redação de concurso. Beleza? Vamos lá para o segundo tipo de texto dissertativo. A crítica. Vamos lá. A crítica, em geral, aparece em jornais e revistas e destina-se à análise qualitativa de um objeto cultural, um livro, um filme, uma peça, um show, sobre o qual também é apresentado um conjunto de informações. Esse gênero textual também pode ser chamado de resenha crítica. Guarda aí esse nome, pessoal. Resenha crítica. Tá bom? Para eu fazer uma resenha crítica, eu tenho que ter lido o livro, assistido à peça de teatro, ter visto o show,
não é mesmo? Aí eu vou lá e vou dar um resumo, não é um resumo, mas vou te dar uma geral sobre essa obra que eu vi ou que eu li, não é? E aí eu vou colocar as minhas impressões sobre aquela obra. Eu vou te dar o resumão, não é? Mas eu tenho que te mostrar as minhas impressões sobre aquela obra, tá bom? Aí é uma resenha crítica, beleza? É essencialmente argumentativo, visto que o emissor, ao mencionar aspectos negativos e positivos do objeto cultural analisado, precisa apresentar argumentos que realmente reforcem seu ponto de vista, de modo a transmitir sua credibilidade ao leitor. O vocabulário adotado varia conforme o público-alvo. Então, não posso chegar e dizer assim, esse filme não presta. Não assiste a esse filme, não, porque esse filme é uma porcaria. E ir embora. Não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu tenho que argumentar. Te dar os argumentos necessários para que você realmente entenda assim, tá bom, não vou assistir esse filme, não, é muito ruim. Então, não pode só dar a opinião. Tem que ser bastante persuasivo lá nos argumentos, porque eu vou fazer uma crítica, não é, a respeito daquela obra. Então, eu tenho que dizer os motivos pelos quais eu disse que aquela obra é boa ou os motivos pelos quais aquela obra não é tão boa assim. Tranquilo? Bem fácil de entender a crítica, não é, pessoal? Vamos para mais um tipo de texto dissertativo, que é o artigo. Pessoal, o artigo, muitas vezes, lá no dia da prova, vem como artigo científico também, tá? Não é necessário que seja um artigo científico, mas às vezes vem na prova dizendo artigo científico. Então, o artigo são colunas sociais. Opa, então peraí, que não é esse caso aqui, não. Depois que a gente ainda tem o artigo científico. São colunas sociais mais frequentemente encontradas em jornais, onde o escritor tende a expor a sua opinião ao máximo objetiva para que possa dar um giro e convencer o leitor a concordar com as suas ideias. Pessoal, o artigo de jornal, o artigo de jornal, a pessoa vem ali e ela é a mais clara possível na opinião dela, ela não fica enrolando, não, ela dá logo ali o motivo pelo qual ela concorda com aquilo ou discorda, e depois ela faz brilhantemente um poder de persuasão que faz a gente dizer assim, é mesmo, né? Não vou ver esse filme, não. Eu não gostei disso aí. Tá legal? Então, o artigo, na verdade, é a própria dissertação do teu concurso. É praticamente a mesma dissertação do teu concurso. Tu tem que argumentar, mas tu tem que ser prático e objetivo. Tu não pode ficar enrolando. Vai dar uma opinião a respeito de alguma coisa, vai argumentar dois argumentos ali em defesa daquela opinião e vai dar uma solução prática. Acabou. Não enrola, seja prático, tá bom? É isso que é um artigo, é a verdadeira dissertação. Tem também o ensaio e o tratado. O ensaio é um texto literário breve, situado entre o poético e o didático, que expõe ideias, críticas e reflexões morais e filosóficas a respeito de certo tema. É menos formal e mais flexível que o tratado. O que é o tratado, então? O tratado também é um texto literário breve, situado entre o poético e o didático, mas o tratado ele tem um poder assim mais ou menos de ordem, sabe? Nós vamos fazer isso, não é mesmo? Então, por isso que ele é menos flexível que o tratado. Tá? O tratado você pode ali colocar, arrumar para que todo mundo possa obedecer aquela ordem que está sendo dada no tratado. Beleza? Consiste na defesa de um ponto de vista pessoal e subjetivo, é claro, porque sempre que for opinião é subjetivo sobre o tema. Então, repara que o ensaio e o tratado são bem parecidos. Né? O ensaio e o tratado são bem parecidos. Leia aí o ensaio sobre a loucura, é maravilhoso, né? Então, você tem aí textos bem parecidos, dificilmente a banca vai querer complicar a tua vida aí, mostrando um dos dois. Mas saiba que é isso. É um texto que está entre o didático e o poético. Por que didático? Ele tem uma intenção de ensinar, essa que é a verdade, né? Tem a intenção de te passar realmente uma boa informação, mas o tratado é quase que uma imposição, beleza? Vamos para mais um texto dissertativo. Panfleto. São termos de cunho persuasivo
e intenção publicitária. Olha só, não é um texto injuntivo. Pode até ser chamado texto injuntivo, dependendo de como vem escrito. Mas é um texto que quer argumentar, te convencer de que aquele produto, aquela obra é boa e você vai participar, você vai comprar, seja o que for. Tá bom? São textos de cunho persuasivo e intenção publicitária. Com essas variedades textuais, o autor apresenta produtos ou ideias e deseja levar ao leitor e levar o leitor ao seu consumo ou à sua aceitação. Portanto, configura-se como uma exposição de características, levando-se em conta os diferenciais do produto e a pertinência das ideias. Então, é claro, imagina, eu quero vender aí o curso 100%, e aí eu vou colocar, logicamente, todas as características positivas, né, que nós já tivemos aí milhares e milhares de pessoas aprovadas, não é mesmo? E nós temos pessoas que já foram aprovadas e estão de volta estudando de novo para um novo concurso, e que tem aula de tudo quanto é coisa, de português, de direito, tudo mais. Então, você vai colocar ali argumentos para convencer a pessoa a adquirir aquele produto. É um panfleto que nós conhecemos muito bem hoje em dia com os panfletinhos que tem por aí. Vamos lá. Também tem o manifesto e o abaixo assinado. Também tem o manifesto e o abaixo assinado. O manifesto trata geralmente de denúncia de um problema, do anúncio de uma mudança para alertar a comunidade ou conclamá-la a uma ação determinada. Dá uma olhada aí nos manifestos que nós tivemos ultimamente, não é? Para mostrar, abrir os olhos das pessoas que ainda não querem enxergar sobre a realidade que estamos vivendo no país. O abaixo assinado é uma reivindicação, tá bom? O abaixo assinado é uma reivindicação. O manifesto não é uma reivindicação, ele só joga o problema. Ele só joga o problema. Olha, pessoal, acorda. Está acontecendo isso, 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 você não está vendo. Muda, faz alguma coisa. No abaixo assinado, não. Tem realmente as assinaturas das pessoas estão cobrando de uma autoridade, logicamente, que possa resolver aquele problema, uma ação. Beleza? A diferença entre o manifesto e o abaixo assinado só é essa. O abaixo assinado, ele é uma reivindicação, enquanto o manifesto é uma declaração de intenções. No manifesto, lá, vamos lá, todos os professores se juntam e fazem um manifesto em favor da educação. Aí eles vão dizer lá todas as coisas óbvias de defender a educação, né? Mas hoje em dia tem que escrever até o óbvio, e aí vão declarar as suas intenções em manter aí a educação como prioridade para todas as pessoas, principalmente para as crianças e tudo mais. É só uma declaração de intenções. Qual é a diferença do abaixo-assinado? O abaixo-assinado vem também, logicamente, com todos esses argumentos, mas no final ele está cobrando de verdade de alguém, geralmente é uma autoridade política, que faça alguma coisa. Então, o abaixo-assinado é uma reivindicação. Beleza? Vamos lá. Vamos anotar mais um aí para a gente poder fechar em 10, não é? E você também decorar os 10 tipos de texto dissertativo. Vamos colocar aqui a enquete. Enquete não, enquete. Enquetes são predominantemente encontradas na rede, em sites da internet. São perguntas claras e objetivas a qual se referem à análise da opinião de um público transbordado em massa para definir qual é a forma de pensamento das pessoas sobre determinado assunto. Você está enjoado de ver aí tanta enquete, por exemplo, agora sobre política, não é? Quem você vai votar, aquela coisa toda. Beleza? Tem as dissertações científicas, mas vamos colocar aqui como 10 a carta argumentativa. Vou colocar aqui como 10 a carta argumentativa. Tá bom? Porque as dissertações científicas, né, pessoal? O artigo científico que eu comentei ainda agora, ele é uma coisa mais técnica, realmente mais trabalhada.
somente lá para aquele público específico de profissionais a que interessa esse tipo de leitura, beleza? Então, vamos falar da carta argumentativa, que até um pouco tempo atrás aí era bem típico nos vestibulares, né? Era pedido carta argumentativa em vez de pedir somente a dissertação. Mas tu está vendo que carta argumentativa também é dissertação. A carta argumentativa é um texto que, como o próprio nomenclatura revela, pauta-se por persuadir o interlocutor por meio dos argumentos por ela atribuídos. A intencionalidade discursiva é retratada por uma reclamação ou solicitação por parte do emissor, no sentido de convencer o destinatário de uma forma específica, geralmente na pessoa de uma autoridade ou alguém com poder de decisão, a fim de que o mesmo possa atender à solicitação ora realizada. Aí você diz assim, professor, então é o manifesto? É a mesma coisa que o manifesto? Não, o manifesto é um monte de gente, um conjunto de pessoas, de profissionais, que vão fazer lá aquele manifesto declarando as suas intenções em preservar, sei lá, a democracia, por exemplo. A carta argumentativa é uma pessoa que escreve a carta argumentativa para uma autoridade ou uma pessoa que possa resolver o problema em questão, tá bom? Essa é a diferença. No que se refere à linguagem, esta poderá ou não ser totalmente objetiva, mas você tem que ser o mais objetivo possível, tem que ser claro e coeso. E a estrutura da carta argumentativa é bem parecida mesmo com a dissertação, só que tem um detalhe. Lá em cima tem que ter local e data, identificação do destinatário e o vocativo, né? Senhor, senhora, Vossa Excelência e assim vai. O corpo do texto é que é realmente a dissertação, ó. O corpo do texto é a redação em si. Você vai tratar do assunto, expor o problema, argumentar por que é um problema e pedir a solução. E aí vem a expressão de despedida, que é a despedida normal mesmo, sem ter aquela intimidade toda, não é? É o mais formal possível, e a carta argumentativa tem que ter assinatura. Beleza? Pronto, pessoal, olha aí, vem aqui comigo. Você está diante, então, dos 10 tipos de textos dissertativos que eu pedi para você decorar e levar para a sua prova. Junto com aqueles outros 10 narrativos, o que é que eu quero que tu guarde também, né? Eu já te avisei. O edital da tua prova é um texto injuntivo. O edital da tua prova é um texto injuntivo. Isso pode cair também. Não esquece que injuntivo é o texto orientativo. Mas guarda os 10 dissertativos e os 10 narrativos, que já está de bom tamanho. Você não vai ter problema na identificação lá na sua prova. Bacana, pessoal? Cumprimos, então, aí mais uma promessa. Espero que você esteja bem tranquilo aí na preparação para a sua prova e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!